Olá, muito boa tarde para você que já está ligado aqui na tela da TV Novo Tempo para acompanhar as principais notícias do dia no NT Sul. Veja agora os destaques de hoje. Operação no norte do Rio Grande do Sul prende o vice-prefeito de Nonoai. Com a vacinação contra a Covid-19, cai o número de mortes de idosos de 80 a 89 anos no Brasil. A repórter Thelma Tomás vai trazer os detalhes sobre a audiência de conciliação realizada ontem com o governo, Ministério Público e órgãos ligados à educação. O assunto foi a volta às aulas. No quadro Raio-X da Saúde, Francisco Bastos fala sobre esse impasse na retomada das aulas causado pela condição atual da pandemia. E na entrevista do dia, Bernardo Miller conversa com a secretária de Cachoeira do Sul, Ângela Chu, sobre a preparação das escolas municipais para o retorno das atividades presenciais. E você pode mandar a sua opinião para a gente enviando mensagem para o WhatsApp do NT Sul. O número é o 51997697129. Dá também para participar comentando lá na nossa live em facebook.com/TV Cachoeira. Mande seu recadinho, continue de olho aqui na telinha do NT Sul, que o telejornal já está no ar. Cachoeira do Sul teve ontem mais um óbito de um jovem que estava com a Covid-19, um homem de apenas 34 anos. Ele estava internado no Hospital de Caridade e Beneficência. Conforme a Secretaria Municipal da Saúde, ontem também foram registrados 33 novos casos confirmados e mais 83 suspeitos. Outros 87 cachoeirenses estão recuperados do coronavírus. O município chega ao total de 6.535 casos confirmados e 136 estão aguardando resultados de testes. 6.687 já foram descartados e 5.772 estão recuperados da Covid-19. O total de óbitos em Cachoeira do Sul é 107. A área Covid do HCB está com 34 pacientes internados, 17 na UTI e 17 na enfermaria. Cachoeira do Sul vai receber hoje 270 doses da vacina Coronavac, que vão ser destinadas para a aplicação da segunda dose. Cerca de 4.000 pessoas aguardam para complementar o esquema vacinal contra a Covid-19 no município. A vacinação para essas pessoas vai obedecer o plano de distribuição de senhas realizado na última semana. Cada unidade de saúde deve receber em torno de 60 doses para esse público. Então, atenção, você que está aí esperando para tomar a segunda dose e já pegou a sua senha. Amanhã vão ser vacinadas as pessoas com senhas de 1 a 60. Daniel, mas a minha senha é 61, posso ir? Não, por enquanto não pode. As senhas são de 1 a 60, tanto nas unidades quanto no drive na Fenarroz. Nas unidades o atendimento é em 2 turnos. Já o drive vai estar operando das 7 da manhã ao meio-dia amanhã. Bom, e ainda falando de vacinas que chegam para Cachoeira, um outro lote de 3.300 doses da AstraZeneca também chegam hoje. Estas são destinadas a ampliar a imunização de pessoas com comorbidades, as doenças pré-existentes. A faixa etária contemplada agora é a partir dos 40 anos. Gente, terminou sem acordo a audiência de conciliação, realizada ontem sobre a retomada das aulas presenciais no Rio Grande do Sul. Uma nova rodada de negociações está agendada para amanhã. A repórter Thelma Tomás está chegando para contar todos os detalhes para a gente. Thelma Tomás em Sala Nova. Tudo bem, Thelma? Boa tarde, conte todos os detalhes para a gente. Boa tarde para ti, Nunes, e para todos. Pois é, estreando esse espaço novo aqui na redação do NT Sul. Então, não teve conciliação, não teve acordo entre Sindicato dos Professores, representantes de pais e Governo do Estado, quando a pauta colocada ontem numa reunião que durou mais de 4 horas sobre o retorno das atividades em sala de aula de maneira presencial, já que o Estado emitiu uma alteração aí na classificação de bandeiras, como já vinha sendo gestado há algum tempo, para garantir então o retorno às aulas presenciais. E ocorreu essa liberação por parte do Governo do Estado. As escolas então foram liberadas a receber alunos e iniciarem então a retomada das atividades agora de forma presencial. A audiência de conciliação foi conduzida pela juíza Dulce Ana Optes, do Centro Judiciário de Solução Cidadania de Conflitos de Porto Alegre,
mas não obteve o desfecho que era esperado. O objetivo do Judiciário é minimizar essa ação que já tramita há algum tempo numa briga de foice, diga-se de passagem aqui, como se diz, no território gaúcho, entre o governo do estado, CEPER Sindicato e representantes dos pais. O conflito basicamente é a preocupação com a segurança para a retomada dessas atividades em sala de aula, reunindo alunos, reunindo pessoas, considerando a situação grave que a gente enfrenta ainda, né, em função da pandemia de Covid-19, principalmente aqui nas áreas do Sul e também no Rio Grande do Sul, onde os números estão um pouco mais a menos, mas ainda a gente não pode dizer que a pandemia frouxou a coisa por aqui, né, Daniel Nunes? Pois é, Thelma. Bom, para a gente entender, para o nosso telespectador que está em casa entender também, o que as entidades que propuseram essa ação esperam a partir de agora do Judiciário, né, já que não teve conciliação, como você nos informa? Tem uma nova rodada amanhã, né, Daniel? A partir das 14h30, um novo encontro em que as entidades e cada um dos representantes poderá apresentar, por meio de técnicos, os seus argumentos, né? Como eu disse anteriormente, a preocupação mesmo é com o cumprimento de medidas sanitárias e com o risco iminente que existe nessa reunião de pessoas, além, é claro, daquela pauta que o CEPERS vem pedindo já há bastante tempo no que diz respeito à priorização dos professores no plano de imunização, né? Que sejam incluídos esses professores dentro do Plano Nacional de Imunização, uma decisão que está no Supremo sendo avaliada e que ainda não foi julgada também, se é possível incluir os professores, alterando aí a lista de prioridades. Mas o objetivo principal dessas entidades não é o objetivo plano conciliatório proposto pelo Judiciário. Eles querem que seja julgado em caráter liminar esse pedido em relação a essa decisão do governo do estado de ter alterado as bandeiras, a classificação de bandeiras. O Rio Grande do Sul, que estava em risco altíssimo por 9 semanas em bandeira preta, com várias restrições, de imediato passou para uma classificação de risco mais baixa, de bandeira vermelha, garantindo então o retorno das atividades. O entendimento dessas entidades que pleiteiam judicialmente a suspensão, né, das atividades presenciais é o reconhecimento pelo Judiciário de que o Estado burlou as regras ao alterar o plano de distanciamento controlado e colocar os municípios, todas as regiões do estado do Rio Grande do Sul, em bandeira vermelha, permitindo então a retomada das atividades nas escolas de forma presencial. Pois é, Thelma, vamos falar aí um pouquinho também do CEPERS, né? Para quem sabe não está aqui no Rio Grande do Sul, o CEPERS é o sindicato dos professores, né, do estado aqui do Rio Grande do Sul, é um sindicato bastante forte, a gente já viu muitas greves, inclusive, né, Thelma, ainda sobre esse aspecto, a Elenir Schirer, que é a presidente, ela vem destacando que não descarta, inclusive, que daqui a pouco tem aí algum encaminhamento para a greve, dependendo dos resultados. Mas qual é oficialmente aí o parecer, o posicionamento do CEPERS? Em reunião, um ato que ocorreu ontem à tarde, o CEPERS trabalhava com essa possibilidade de votar um indicativo de greve, o que não avançou, Daniel. Na verdade, a preocupação dos professores é com a segurança tanto dos docentes, né, dos professores, quanto dos alunos. Para isso, a pauta insiste na questão da vacinação dos professores, das equipes diretivas, dos funcionários de escola que estarão mais expostos com esse trânsito de alunos, né, uma vez que existe essa modulação em turmas e turnos, para que não haja essa concentração maior, mas existe uma rotatividade muito grande de alunos dentro dos educandários. Então, a pauta principal é a vacinação, em seguida vem a batalha pelos itens de cuidados, né, que são previstos nos planos sanitários, que são as máscaras, os equipamentos de segurança, álcool em gel, enfim, e são questões que já estão muito claras e pontuadas dentro das escolas, que o Estado diz atender, mas as máscaras, por exemplo, tem sido uma reclamação recorrente nos educandários de terem sido de baixíssima qualidade, fora dos padrões exigidos pelas autoridades sanitárias e principalmente que existe, né, uma grande diferença, Daniel, entre a estrutura das escolas privadas e da escola pública. Isso é evidente, todos nós sabemos, inclusive pelo quantitativo de alunos. Os professores deixam muito claro as necessidades dessa categoria, a preocupação com os alunos e, invariavelmente, a preocupação que todos nós temos de um incremento severo a partir dessa retomada de atividades presenciais, já que, embora em bandeira vermelha, nós sabemos, os números estão comprovando, nós ainda estamos numa fase bastante delicada da pandemia, com um crescimento de óbitos, com internações em alta escala e também no número de internações e também de casos confirmados.
a gente vai acompanhar então esses desdobramentos e continua atualizando aqui a todos pelas edições do NT Sul e pelas nossas redes sociais, Nunes. Pois é, Thelma, ainda uma última pergunta aqui para a gente fechar o nosso bate-papo. Você destaca, né, que tem aí mais uma tentativa de conciliação entre essas entidades, né, que estão propondo essa ação juntamente com o governo do estado. Então, de maneira bem categórica, tem chance, em não havendo acordo entre essas entidades e o governo do estado, tem chance de a justiça determinar daqui a pouco o cancelamento das aulas presenciais, ao menos para as escolas estaduais aqui do Rio Grande do Sul? É uma guerra, é uma queda de braço, né, que já vem se estendendo há bastante tempo. Essa alternativa das audiências conciliatórias é justamente para tentar ouvir argumentos numa reunião em que todos possam se manifestar, e como isso não aconteceu ontem, Daniel, então agora parte para uma questão mais técnica, em que cada um dos lados vai apresentar por meio de profissionais técnicos os seus argumentos. Isso serve de embasamento também para a medida judicial que já está tramitando e que deve ter um parecer emitido de imediato caso essa conciliação não ocorra. Tudo indica que a conciliação não tende a se resolver numa nova audiência tão cedo. Afinal de contas, esses embates, principalmente no que diz respeito essas audiências conciliatórias, eles levam muito tempo. O objetivo é a conversa, o objetivo é um encontro de ideias, de informações. Mas a gente vê posicionamentos muito firmes, tanto de um lado quanto do outro. O governo do estado tem batido muito que prioriza a educação e que sabe dos riscos, mas que são riscos calculados. Tem dito, inclusive, que o prejuízo aos estudantes que não frequentam as escolas, principalmente nos níveis iniciais e nas séries iniciais, será observado, percebido a longo prazo, porque são questões cognitivas, emocionais. Já os professores batem pé, como eu disse, são mais firmes ainda naquilo que se tem preceituado desde o início da pandemia, que é a segurança, e ela não é assegurada a partir dessas pequenas medidas de álcool gel, máscaras, enfim, a gente invariavelmente vai ver aglomeração nas escolas, e as escolas não estão preparadas devidamente, as escolas públicas, com todos os materiais sanitários e principalmente reúnem um grande número de profissionais, de equipes que estão incluídos nessa faixa de risco, né, Daniel? De contrair a Covid, de ter alguns complicadores dentro desse processo da doença. E a vacinação em massa, a gente sabe que é a única alternativa para que a gente possa retomar, no mínimo, um pouco mais a vida com segurança. Tudo indica que essa decisão deve chegar à mesa do judiciário para que ele sentencie, nem que seja de maneira liminar, sobre a manutenção ou não das aulas presenciais no estado do Rio Grande do Sul. Perfeito. Thelma Tomás trazendo as informações diretamente aqui da redação do NT Sul. Thelma, obrigado pelas informações. Ótima tarde aí para você. Obrigada, Nunes. Boa tarde para ti e para todo mundo que está em casa. Perfeito, e nós vamos adiante acompanhando essa questão, né? Como destacou aí a Thelma, muito provavelmente quem vai bater o martelo vai definir se as aulas presenciais na estrutura pública estadual do Rio Grande do Sul, de educação, mais uma vez vai ter que ser o judiciário, né? E a gente vai conferir agora o quadro Raio-X da Saúde com o Francisco Bastos. Ele fala justamente sobre esse assunto, a retomada ou não das aulas, que é um impasse causado pela atual situação da pandemia no estado. As escolas, indiscutivelmente, são pontos de referência para a sociedade. Não temos dúvida da sua importância para o contexto geral do desenvolvimento de qualquer nação. Ultimamente, vivenciamos, como vários outros segmentos relacionados ou tendo como consequência a pandemia, também a educação e as escolas, de maneira geral, sofreram. Afinal, mais de 150 dias no Brasil, tivemos o fechamento das escolas em termos de aulas presenciais, ficando à disposição outros métodos de ensino, chamados alguns híbridos, enfim, mas que agora, depois de uma discussão grande, envolvendo os governos, envolvendo o poder judiciário, e as corporações, os sindicatos, enfim, na última semana foi definido o retorno às aulas, ou a abertura das escolas.
Sabemos que isso tem várias nuances, posicionamentos, que não nos cabe aqui nesse espaço estar analisando. Mas o que é importante de nós vermos é que, como temos um fato, este fato tem que ser trabalhado. Se temos dificuldades, nós temos que buscar que se transformem essas dificuldades em oportunidades, já que envolve um contingente muito grande de pessoas, né? São crianças, são adolescentes, são jovens, são profissionais da educação, são funcionários e todas as famílias envolvidas nesta questão. Então, acho importante que nós tenhamos presente de que algumas questões elas são importantes neste momento. Uma delas é de que as escolas ofereçam as condições de prevenção e de cuidados para todos. Isso significa o uso de máscaras, a higienização, um distanciamento, as turmas em horários diferentes, enfim, esses cuidados todos que eles são importantes e imprescindíveis. Importante também é o acolhimento desses jovens, dessas crianças, que passaram meses a fio, né, nas suas casas, enfim, e estão sedentos do retorno, mas que, logicamente, estão frágeis emocionalmente. Então, esse olhar por parte de professores, de educadores, de maneira geral, ele é fundamental para que isso volte, a nível escolar, a uma certa normalidade. Não é um processo muito fácil, porque isso, todos os estudos têm mostrado, que atingiu em cheio, né, as crianças que de uma hora para outra ficaram isoladas praticamente, né, dos seus colegas, dos seus amigos, enfim, e todo esse convívio ele é extremamente necessário. Não somente para o aprendizado, mas também para a questão da sua socialização. Um outro aspecto importante também nessa volta às aulas é a responsabilidade que existe das famílias com a comunidade. Então, todos os cuidados, eles devem continuar para que não se tenha circulação do vírus. Então, as aglomerações, de maneira geral, elas têm que ser coibidas. Elas não podem, agora, com esse retorno, passarem a ser uma circunstância normal. Não, todos esses cuidados eles devem continuar sendo previstos. E as famílias, de maneira geral, elas têm essa responsabilidade. Então, a relação da escola com as famílias é fundamental. Essa troca de informações. E, por último, eu acho, e não menos importante, é que tenhamos, todos, enquanto sociedade, tenhamos um posicionamento claro em defesa da vacina, que ela seja para todos, e também que os recursos, tanto para a educação quanto para a saúde, não sejam diminuídos. Pelo contrário, nós não podemos admitir cortes para essas duas áreas. E aí, logicamente, que o nosso envolvimento enquanto cidadãos, enquanto comunidade, enquanto segmentos formadores de opinião, é fundamental para que tenhamos por parte dos governos essa responsabilidade de continuar investindo. Então, mais verbas para a educação, vacina sim, e a defesa, né, sempre imprescindível do Sistema Único de Saúde, o SUS. Distribuidoras já repassam aumento no preço do diesel aos postos após volta da cobrança de PIS/COFINS sobre o combustível. O tributo havia ficado 2 meses sem ser cobrado por decisão do governo federal. A alta representa cerca de 30 centavos. Entidades ligadas ao transporte pedem a prorrogação da medida, mas não há sinalização do governo de que a redução possa ser mantida. A Petrobras anunciou a mudança de indexador para reajuste do gás natural após aumento de 39% no preço do produto vendido às refinarias a partir de maio. A alta se deve ao valor do petróleo no mercado internacional.
O indexador, conhecido como Henry Hub, é usado nos Estados Unidos desde 2016 e é considerado mais estável, com menor oscilação. As distribuidoras reclamam no Brasil da variação de preços e a dificuldade para repassar os reajustes aos consumidores. Apesar da alta recente do GNV, o insumo ainda está 8,6% mais barato comparado a dezembro de 2019 e com preço mais atrativo em relação a outros combustíveis. O Congresso vota hoje a recomposição do orçamento do Plano Safra 2021-2022. Sem essa reorganização, a classe ficava sob risco de perder o direito aos programas assistenciais, como o PRONAF, fundamental na agricultura familiar. Anteriormente, o valor aprovado pela Casa era de R$ 2,5 bilhões de reais, valor que causou revolta da categoria. Com a nova proposta junto ao governo, o valor sobe para R$ 3,7 bilhões de reais. Diante da importância econômica da agricultura no país, o projeto deve ser aprovado pelos deputados e senadores. A estimativa é de que o anúncio do montante e das condições para crédito rural para o ciclo 2021-2022 fique para o mês de junho. O coordenador da Defesa Civil de Cachoeira do Sul, Edson das Neves Júnior, declarou que a Defesa Civil vai auxiliar na pesquisa preparada pelo IBAMA e pela Secretaria de Meio Ambiente para avaliar a incidência de palometas no Rio Jacuí. Ele explicou que, de acordo com a Classificação Brasileira de Desastres, o aparecimento de espécies invasoras pode caracterizar uma situação de emergência. Isso acontece quando infestações por animais que alterem o equilíbrio ecológico de uma região, bacia hidrográfica ou bioma são registradas. A Defesa Civil vai agora monitorar esse evento para buscar dados quanto a possíveis danos humanos, ambientais e econômicos. A equipe vai levar formulários aos pescadores de Cachoeira do Sul e depois vai continuar a pesquisa pelo formato online. E a hora do nosso bloco de interatividade, o primeiro deles no Telejornal NT Sul desta terça-feira. Quero convidar você a participar com a gente aqui, mandar o seu recado, contar o que está acontecendo aí onde você está. É bem fácil para você participar. Você pode usar o nosso WhatsApp, só pegar o seu celular aí e mandar o seu recadinho, número já na tela, 51997697129. Você pode mandar uma foto, pode mandar um vídeo de como está o tempo, contar o que está acontecendo aí onde você está. Pode mandar um áudio também, a gente mostra aqui. E no nosso Facebook, facebook.com/TV Cachoeira, tem a nossa live, a transmissão do mesmo conteúdo que vai ao ar na TV, com uma vantagem. Você pode interagir diretamente por lá, mandar os seus recadinhos, como estão fazendo aqui Vera Domingues, que manda um boa tarde pra gente, Priscila Moraes, a Lélia Lima, a Fátima Cristina Freitas, Alvori Freitas, Lucas Nascimento, boa tarde, não cortem luz e água devido à pandemia. Aliás, sobre isso, para quem está aqui em Cachoeira do Sul, saiu um novo decreto da prefeitura aqui do município, né, vedando, portanto, o corte de água por falta de pagamento. Os detalhes estão lá no nosso site, novotempo.com/NTSul. A Michele Oliveira também passa por aqui. Lourenço Nunes, boa tarde, chovendo no interior de São Lourenço do Sul. Grande abraço para os amigos lourencianos, minha terra natal, sul do estado aqui do Rio Grande do Sul. Bom, nós vamos agora para a nossa telinha, porque eu quero ver os recados que estão chegando pelo WhatsApp. Mais uma vez aqui, reitero o número, que já está aparecendo aí na tela, 51997697129. Vamos ver aqui os recados? A Nilza Molinari, de Cachoeira do Sul. O mato está tomando conta das carneiras no cemitério municipal. Uma falta de respeito. E ela manda aí, inclusive, uma foto, né, desse ambiente que deveria ser mais bem preservado, né, mais bem cuidado pela memória daqueles que ali estão sepultados, né? Obrigado à nossa telespectadora por fazer esse relato. A Ângela Domingues também manda o seu recado. Gostaria de agradecer a Rafaela e a equipe do setor de iluminação pública que prestaram serviço na troca de uma lâmpada no Passo da Areia, Rua Oscar Schroeder. Tá certo. Obrigado, Ângela, aí pela sua mensagem. Elogio feito aí, portanto, ao setor de iluminação aqui de Cachoeira. Uma pessoa aqui que não se identifica, tiveram mais de um ano para as escolas se preparar para as aulas presenciais. Alegar falta de estrutura não é pretexto. Aliás, sempre foi um problema da escola pública, diz aqui uma pessoa que pede para não se identificar, né? Esse tema aí é bastante espinhoso sobre a volta às aulas presenciais, que a gente já destacou aqui na abertura do NT Sul. Tem mais uma rodada de conciliação amanhã, mas muito provavelmente esse assunto vai ser decidido mesmo pela justiça, né? Se as escolas estaduais vão poder continuar com as aulas presenciais ou não.
Vamos ver quem mais participa. Marcilene, de Goiânia, Goiás. Gosto de assistir as notícias de vocês. Quero ir conhecer aí depois de vacinar, diz aqui a Marcilene. Que legal, obrigado pela participação. Vem assim, Rio Grande do Sul está cheio de coisas belas aí para vocês visitarem, né? Venham à Cachoeira do Sul, será um prazer recebê-los aqui, viu? Bom, daqui a pouquinho, no próximo bloco de interatividade, tem mais recadinhos do telespectador, dos nossos internautas, portanto, vai mandando aí a sua mensagem. No próximo bloco, o prefeito José Otávio Germano publica decreto proibindo novamente cortes de água da Corsã por falta de pagamento. E ainda, a operação no norte do Rio Grande do Sul prende o vice-prefeito de Nonoai. Com a vacinação contra a Covid-19, cai o número de mortes de idosos de 80 a 89 anos no Brasil. E na entrevista do dia, Bernardo Miller conversa com a secretária Ângela Chu sobre a preparação das aulas nas escolas municipais para o retorno aí, portanto, das aulas presenciais. Todas essas informações logo depois do intervalo. Continue ligado. Meio-dia e 30, o NT Sul já está de volta. E depois de uma segunda-feira quente, hoje é dia de céu tomado por nuvens com possibilidade de chuva. E em quase todo o Rio Grande do Sul a situação é a mesma. Terça-feira tem muitas nuvens em Cachoeira do Sul. O sol apareceu cedinho, mas o predomínio hoje é de tempo nublado e com chance de chuva a qualquer hora. Deve ter hoje uma virada no tempo e queda nas temperaturas. A mínima ficou em 17 graus e a máxima deve chegar aos 29. Quarta-feira o dia deve ser chuvoso e as temperaturas pouco oscilam. Mínima 12 graus, máxima 17. Veja agora como fica o tempo em todo o Rio Grande do Sul nesta terça-feira. Depois de dias consecutivos de tempo firme e céu aberto, o cenário começa a mudar no Rio Grande do Sul a partir de hoje. Isso porque uma frente fria chega ao território gaúcho e provoca instabilidade na maior parte do estado. Isso só não acontece nas regiões norte e noroeste do Rio Grande do Sul, para onde não há previsão de chuva. Nas demais áreas, a nebulosidade aumenta ao longo do dia e precipitações de intensidade moderada podem ser registradas a qualquer momento. As temperaturas, por enquanto, seguem elevadas. Em Porto Alegre, máxima de 28 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste do estado, máxima de 24 graus. Em Passo Fundo, na região norte, 30. Na região central, em Santa Maria, 25 graus. No litoral norte, em Tramandaí e Torres, 30 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 24 graus. Começa quarta-feira e se estende até o dia 14 de maio a Semana do Descarte, promovida pela Secretaria do Meio Ambiente de Cachoeira do Sul. A atividade será no ginásio da Escola Rio Jacuí, onde poderão ser descartados bens inservíveis, aparelhos eletrônicos e também pneus. O atendimento será das 8 ao meio-dia e da 1h30 até 5h30 da tarde. Borracharias podem contar com coleta itinerante de pneus mediante cadastro na Secretaria do Meio Ambiente pelo telefone 51-3724-6044. A Semana do Descarte deverá ser realizada a cada 2 meses. E a gente dá mais uma passada aqui pelas nossas redes sociais para ver o que os nossos telespectadores, o que os internautas estão reportando, estão contando para a gente. Você é sempre convidado a fazer o NT Sul junto com a nossa equipe. Você pode contar a sua notícia, pode contar o que está acontecendo onde você está. Atenção aí para o número do nosso WhatsApp, é o 51997697129. Está na telinha? Salve aí no seu celular para você interagir com a nossa equipe. No Facebook, facebook.com/TV Cachoeira, em a nossa live ao vivo, você pode participar por lá. Aqui no Facebook, a Nadir Teixeira manda um abraço para toda a equipe aqui. Obrigado, Nadir. Grande abraço para você também. Boa terça-feira. A Marilene Ram manda o seu boa tarde, diz que já começou a chuviscar no bosque, interior aqui de Cachoeira do Sul. Obrigado, Marilene. Grande abraço aí para você. E que essa chuva venha aí e ajude também, né, a nossa produção, o nosso interior. A Elisângela Moraes também está com a gente, o Guilherme Brívio, a Lorema Maziero Tati também com a gente, o David Aires, quem mais? A Ordalina de Fátima Silveiro de Melo. Muito obrigado a vocês pelos recados, por estarem aqui interagindo com a gente. Vamos para a telinha? Vamos ver os recados aqui do nosso WhatsApp. A Lélia Lima desejando aí uma ótima terça-feira de chuva para todos. Pois é, devagarinho, mansamente a chuva vai chegando, né, Lélia? Boa terça-feira aí para você, obrigado pela mensagem. A Ana Rodrigues
Meu neto Cris está de aniversário hoje, 3 aninhos. Que Deus o abençoe sempre. Vamos ver se a gente tem a foto do Cris? Temos sim. Tá aí o garotão fazendo pose. Parabéns pro Cris. Vai aí o abraço da Ana e, claro, de toda a nossa equipe. Parabéns pro pequeno Cris. Quem mais? A participação aqui de Marco Colgo, de Belém, Pará. Sou gaúcho, mas estou em Belém há 4 anos. Manda um abraço a todos os rio-grandenses e para os parentes aqui do Pará. Marco Colgo e também Edneia Matos. Legal, grande abraço para vocês, abraço para os queridos aí em Belém do Pará. E olha só, antes de encerrar aqui esse bloco de interatividade, já destaco mais uma vez aqui o nosso canal no YouTube. Você conhece o canal da TV Cachoeira no YouTube? Não conhece ainda? Pois é. Ontem a gente inclusive informou aqui, né, nós ultrapassamos ali a marca de 50 mil inscritos já nesse canal. São mais de 13 mil vídeos, tem boas notícias, muitas boas histórias e eu convido, portanto, você a dar uma passada lá no nosso canal do YouTube. No YouTube a gente também transmite o telejornal NT Sul. Se você gosta dessa rede social, você pode interagir por lá. Se inscreva para você receber as notificações sobre os vídeos. Tá na telinha aí já o youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo, o canal de vídeos aqui do NT Sul no YouTube. Vai mandando seu recadinho que já já a gente tem mais um bloco de interatividade. Gente, ontem uma operação da Polícia Civil foi realizada em 4 cidades gaúchas e também em Santa Catarina. Mais de 70 policiais participaram das buscas e apreensões em uma área considerada estratégica por criminosos. Ainda era madrugada quando mais de 70 policiais civis saíram às ruas para cumprir 23 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão nas cidades de Nonoai, Gramado dos Loureiros e Rio dos Índios, no norte do estado, na capital, Porto Alegre, e na cidade de Chapecó, em Santa Catarina. A operação, batizada de Martelo Quebrado, é a terceira este ano organizado pela Polícia Civil na região de Nonoai. Isso porque esta região está em um local considerado por muitos criminosos como estratégico, pela localização que fica próxima à divisa do estado com Santa Catarina. Segundo o delegado do caso, a investigação que desbaratou o grupo criminoso começou em outubro do ano passado e comprovou a ligação dos presos com crimes de tráfico de drogas, armas e a prática de diversos assassinatos. O objetivo principal da nossa operação de hoje foi a retirada de circulação de armas de fogo que estavam sendo comercializadas ilegalmente, inclusive alimentando uma organização criminosa. Ao todo, foram apreendidas 15 armas longas, entre espingardas, rifles e carabinas, 3 revólveres, uma besta, esta arma que atira pequenas flechas, além de centenas de munições de diversos calibres. É bom que se frise que quando uma operação é deflagrada, ela é o resultado, mas para se chegar numa operação, você tem uma extensa e árdua investigação preliminar. Além de policiais civis do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, homens do Exército também participaram da operação. E o Leandro Zanotto chega agora para trazer uma atualização sobre essa operação, porque o vice-prefeito do município de Nonoai foi preso. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Daniel. Isso mesmo, a Polícia Civil confirmou que um dos presos dessa operação que aconteceu em Nonoai, aqui na região norte, na manhã de ontem, é o vice-prefeito de Nonoai, Décimo Pedro Vassoler de Melo, do PL. Ele estava em casa quando foi detido aí pela polícia nesta operação. Havia um mandato de busca e apreensão para a residência, onde também mora o filho de Décimo. Ele seria, segundo as investigações, o responsável por uma espingarda que foi encontrada no local com a numeração raspada. O político foi levado para a delegacia e o crime, como a arma não tem um registro, é inafiançável. Logo após prestar depoimento, ele foi levado para o Presídio Regional de Sarandi, onde está à disposição da Justiça. A defesa do político não quis se manifestar sobre o caso, disse apenas que já solicitou à Justiça a soltura de Décimo, que deve acontecer nas próximas horas. Com informações aqui do norte do estado, Leandro Zanotto. Obrigado ao Leandro, diretamente aí do norte do estado, de Erechim, lá da TV Bom Dia. Bom, e a gente fala agora de dados a serem comemorados. O Brasil já vê resultados da vacinação contra a Covid-19.
O número de idosos de 80 a 89 anos mortos pela doença entre o fim de janeiro e a última semana de abril registrou uma queda de 16%. O levantamento foi feito pela Universidade Federal de Pelotas. Os resultados da vacinação são destacados em 3 tópicos pelo estudo. A proporção de mortes de idosos com 80 anos ou mais cai pela metade no Brasil após o início da vacinação. O percentual de óbitos nessa faixa etária, em relação ao total de mortes por Covid-19, caiu de 28% para 13%. A redução corresponde à prevenção de mais de 13.800 mortes de brasileiros de 80 anos ou mais em um intervalo de 8 semanas em todo o país, durante período de ampla circulação da variante P1. Levando em conta o tempo para cada dose e o começo no fim de janeiro, o grupo acima de 80 anos só começou a ficar majoritariamente imunizado a partir do fim de março. Para chegar aos números, os pesquisadores usaram dados sobre a cobertura vacinal fornecidos pelo Ministério da Saúde, em que constam detalhes de 377 mil mortes registradas no Brasil desde o início da pandemia. Todos os detalhes da pesquisa estão disponíveis no site novotempo.com/NTSul. E foi encontrado na tarde de ontem o corpo do pedreiro José Carlos Silva dos Santos. Guga, como era conhecido, submergiu no Jacuí no domingo após a embarcação bater em estruturas fixadas no leito do rio. Com o impacto, ele e a namorada caíram na água. Um pescador que passava no local conseguiu salvar a moça. O acidente ocorreu nas proximidades da balsa do São Lourenço e o corpo foi achado próximo do local onde ele foi visto pela última vez. O trabalho de localização mobilizou o Corpo de Bombeiros, Marinha do Brasil e pescadores da localidade. O corpo foi removido para o posto médico legal de Cachoeira do Sul. O sepultamento está marcado para as 2h da tarde no cemitério do Rincão dos Kiefer. A Corsã iniciou ontem o corte de água para clientes que estão inadimplentes com a companhia. Ontem foram realizadas 20 interrupções do fornecimento de água. Desse total, 6 consumidores quitaram a dívida e 14 ainda permanecem em débito. Segundo o gerente da Corsã no município, Neurildo Dassi, cerca de 1.960 pessoas estavam na lista de suspensão. Mas hoje, no final da manhã, o prefeito José Otávio Germano publicou um decreto proibindo a interrupção do fornecimento de água durante os meses de maio e junho de 2021. Segundo o prefeito, a ação da Corsã demonstra, abre aspas, falta de sensibilidade, chegando muitas vezes a beirar a falta de humanidade, fecha aspas. Reforçando então, com a publicação do decreto, a Corsã fica proibida de interromper o fornecimento de água durante os meses de maio e junho, por falta de pagamento de faturas, destacando, isso vale para Cachoeira do Sul. Gente, na Secretaria Municipal da Educação está tudo pronto para o retorno gradual das aulas presenciais no município aqui de Cachoeira do Sul. Mesmo com a leve queda de infecções nas últimas semanas, o coronavírus ainda preocupa todos os envolvidos no ambiente escolar. Diante disso, a pasta trabalha na elaboração de cada detalhe referente aos encontros entre professores, funcionários e alunos. Na entrevista de hoje, o Bernardo Miller conversou com a secretária Ângela Chu, que detalhou todo esse processo. Daniel, nós voltamos a falar sobre o retorno das aulas em todo o estado, depois da liberação por parte do governo do estado com a liberação dos encontros presenciais. Na semana passada, a rede privada deu esse primeiro passo na retomada. Também a Secretaria Estadual da Educação já divulgou o calendário do retorno nas escolas em todo o estado. E também temos aqui em Cachoeira do Sul o retorno das atividades nas escolas municipais agora para o próximo dia 10. Ao meu lado, a secretária da Educação, Ângela Chu. Secretária, tudo definido? Houve, digamos assim, um retardo diante da programação inicial por conta da pandemia lá no mês de março. O que alterou e o que a Secretaria espera nesse retorno agora na próxima segunda-feira? Boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Cachoeira, meu muito boa tarde. Pois é, então, dia 10, segunda-feira que vem, nós retomaremos as aulas nas nossas escolas municipais com o seguinte calendário, Bernardo. No dia 10, será a vez da educação infantil pré-escola,
A e pré-escola B, e o primeiro e o segundo ano do ensino fundamental. Uma semana depois, no dia 17, voltarão, então, o terceiro ano do ensino fundamental ao quinto ano. E também nas creches conveniadas do município, que nós temos 3, que é a Escola de Educação Infantil Rica Carvalho Bernardes, a Escola de Educação Infantil Padre Renato Tonon e a Escola de Educação Infantil Ema de Bem Garcia. Nessas 3, também voltarão, dia 17, a educação infantil idade creche, ou seja, aquelas crianças que estão no berçário e também as crianças que estão no maternal 1 e maternal 2, que corresponde às idades de 0 a 3 anos. E no dia, então, 24, uma semana depois, será a vez, então, do 6º ano ao 9º ano e também da educação de jovens e adultos, né, o conhecida como EJA. Secretária, sobre os protocolos sanitários, é talvez a principal preocupação dos pais, é aquela situação onde os pais acabam pensando, será que eu mando meu filho para a escola novamente? Como a Secretaria está planejando essas questões para manter as regras já pré-estipuladas? Bem, antes de falar nisso, eu só gostaria, como tu falou, que os pais estão preocupados, nós também estamos. Eu acho que é uma preocupação de toda a educação do Brasil, né, o retorno das aulas, mas quero te garantir que nós estamos preparados, né? Mas também alertar que os pais têm toda a liberdade de enviar ou não os seus filhos para a escola. Essas crianças que não irão retornar ao ensino presencial, elas serão atendidas como estão sendo até hoje, ou vai ser até sexta-feira, todas as crianças das escolas municipais, ou seja, do ensino remoto, né? Elas vão ter também esse atendimento, com a entrega dos kits pedagógicos, elaborado pelos professores das respectivas classes. Bem, quanto aos protocolos sanitários, eu também gostaria de dizer que as escolas, no ano passado, elas fizeram um plano de contingência, né, se preparando para o retorno, né, Bernardo? E esse plano, no início do ano, esse agora de 2021, eles foram todos revisados por um comitê, o COEDUC. O próprio pessoal que forma o COEDUC, eles se dividiram em duplas e visitaram todas as escolas municipais e também as particulares para orientar, né, as equipes diretivas da preparação que deveria ser feita nas salas de aula, 1,5 metro entre uma classe e outra, as marcações, enfim, e também para verificar se todas as escolas estavam fazendo essa preparação e se tinham alguma dificuldade, elas ajudavam. Então, isso foi feito todo fevereiro, todo março, todo abril, e ainda hoje, já saíram, elas estão sempre em constante visitação às escolas e vão continuar visitando as escolas após o reinício das aulas presenciais. Onde nós prevemos, então, que as aulas serão 3 horas de aula, até para facilitar a higienização, né, de cada sala de aula, que tem que ser, de acordo com o decreto, de 3 em 3 horas tem que ser feita toda a higienização da sala. E a 4ª hora será dedicada para que os professores possam planejar o seu material para enviar para as crianças que estão em ensino remoto, né?
Quanto à merenda escolar, vai haver um escalonamento na merenda das crianças na hora de se dirigirem, né, para o refeitório. Vai ser escalonado essa ida. Cada vez que sai uma turma é higienizada, as mesinhas e as cadeiras, né? E as cadeiras marcadas com um X, um banco ocupa, uma cadeira ocupa, o outro não. Os brinquedos, né? Tu sabe que as atividades ao ar livre, que são conjuntas, né? Tipo escorregador, todos aqueles brinquedos, né? Que envolvem mais crianças, eles não vão ser autorizados para uso, né? Secretária, sobre a questão do transporte escolar, esse é um serviço muito tradicional por parte, principalmente das escolas aqui do município. Como vai ser atender principalmente aquele estudante que mora no interior e precisa se deslocar até o município? Como a Secretaria pensa isso? O nosso transporte escolar também está pronto. Aliás, muitos dos transportadores que nós temos linhas terceirizadas e linhas da própria secretaria, com veículos da Secretaria, né, de Educação próprios. Como é que funciona, né? Na cidade, os pais se deslocam até a escola de 15 em 15 dias para pegar o material. Dali a 15 dias volta e já leva outro kit pedagógico para os seus filhos fazerem em casa. E no interior, a diretora combina com os pais um local que seja de mais fácil acesso a toda a comunidade escolar, e o transportador vai na escola e a diretora ou alguma vice-diretora, uma professora da escola, se dirige junto com o transportador até esse local para entregar para os pais esse kit pedagógico. Isso de 15 em 15 dias, né? E aí recebe as devolutivas e já entrega novo material. Secretária, para a gente encerrar brevemente, a gente pensa muito no aluno, mas tem os professores, né? A gente sabe que alguns professores, ainda diante da situação, alguns não receberam a vacina, precisam ficar no home office por conta das comorbidades. Como a Secretaria fez esse mapeamento desses professores e essa questão mais burocrática, enfim, de tentar suprir aquele professor que não consegue estar dentro da sala de aula? Como a Secretaria viu essa questão? Certo. Os professores que possuem comorbidades, eles têm que apresentarem, assim como está sendo para a vacinação, um atestado médico ou uma comprovação, né, que eles realmente possuem aquela comorbidade e ficarão, então, em trabalho remoto, em casa. E aí nós estamos vendo escola por escola, já começamos a semana passada, ainda não terminamos, porque ainda temos essa semana, né, para que cada escola diga quais os professores e onde eles atuam, em que série eles atuam, né, que necessitam ficar na sala de aula. E para substituí-los, nós temos, então, os contratos que nós também já nomeamos alguns professores, né, que foi feita a seleção pelo contrato, sob os cuidados com os professores e também com os alunos. A semana passada já foi feito, na sexta-feira passada, aqui no drive-thru da Prefeitura, de testagem dos testes que a Prefeitura recebeu, dos professores. Então, as escolas tiveram, segunda-feira à tarde, da 1h30 até às 7h, o período para os professores serem testados. E agora, Bernardo, na semana que vem, do dia 10 ao dia 14, que é na sexta, essa testagem vai ser feita nas escolas municipais, para os alunos,
para os pais ou familiares e também para os funcionários das escolas que assim o quiserem fazer. Tá certo. Secretária Ângela Chu, secretária da Educação aqui do município de Cachoeira do Sul. Daniel, a data está marcada, próximo dia 10, segunda-feira que vem, o retorno escalonado das aulas presenciais aqui no município. A secretária esclareceu assuntos importantes: merenda, transporte escolar, esse novo calendário dentro das escolas do município, além de trazer os protocolos sanitários e toda a questão envolvendo os professores. Esse anúncio feito pela secretária, que os professores, também todos os envolvidos no ambiente escolar, terão direito a essa testagem que o município recebeu. Eu retorno com você. Obrigado, Bernardo, por essas informações importantes, né, para os pais, acima de tudo, para a criançada, que certamente muitas já estão com saudade da sala de aula, né? Portanto, Cachoeira do Sul, de maneira escalonada, como o Bernardo destacou, e a secretária estará tendo as aulas nas escolas municipais retomadas a partir de segunda-feira, dia 10. Vamos para as nossas redes sociais, vamos ver aqui os recados dos nossos telespectadores, dos nossos internautas. Eu vou começar com uma participação lá do nosso canal do YouTube, que é o youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, passe lá, se inscreva para você receber as notificações. A Nelma Costa está com a gente, mandando boa tarde, mandando parabéns, diz que adora acompanhar a TV. Obrigado, Nelma, pela participação. Ótima terça-feira aí para você. Nós vamos agora para outra rede social, que é o Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Também tem transmissão ao vivo por lá e você pode interagir através dessa rede. Vamos ver aqui, a Sandra e o Everson estão com a gente, obrigado pela companhia. A Mara Regina também, desejando uma boa terça-feira. A Sinara Martins Pinto também com a gente, diz aqui boa tarde, com uma chuvinha bem calma. Obrigado, Sinara, grande abraço aí para você. A Juliana Clarice Nunes também interagindo. Obrigado a vocês aí pelos recados. Vamos para a telinha? É hora do nosso WhatsApp. O Andrei Correia está participando com a gente aqui. Quero mostrar a situação da Pinguela, da Rua General Osório. Já vieram vários vereadores vistoriar e até hoje nada foi feito. Está um perigo. A qualquer momento uma pessoa pode ficar com a perna presa entre as tábuas, porque algumas já caíram e os moradores fizeram improvisos. Vamos ver aí a foto aí que o Andrei manda pra gente, né? É realmente uma pinguela aí que está num estado muito precário, né? As madeiras envelhecidas aí, precisa de uma manutenção, né? Precisa de uma atenção aí o bairro. Alô, Secretaria de Obras, né? Mais um espaço, mais um local que precisa de atenção, precisa de reforma. Quem mais? O Otávio está participando com a gente, diz aqui, no site da Prefeitura ainda não foram divulgados os números das senhas da segunda dose Coronavac. Otávio, informação importante para você e de repente para algum telespectador que chegou um pouquinho mais tarde, né, em relação ao começo do telejornal. A partir de amanhã, essas segundas doses, né, estarão sendo aplicadas aqui no município para senhas de 1 a 60, tá bem? Senhas de 1 a 60. Onde que é possível fazer a segunda dose da Coronavac? Nos postos de saúde ou então no drive-thru que a Prefeitura estará promovendo na Fenarroz, só que atenção para o horário, das 7 ao meio-dia. Mas as senhas, reforço aqui, de 1 a 60 para esta quarta-feira, tá bem? Quem mais? A Sinara também interagindo com a gente aqui. Acho um absurdo a Corsã cortar a água das pessoas sem condições. Vamos ser mais solidários com os outros, comenta aqui a Sinara, destacando que a Corsã começou ontem a fazer o corte, né, daqueles que estavam inadimplentes em Cachoeira, mas um decreto da Prefeitura de Cachoeira impede essa prática. Então, a partir de hoje, em Cachoeira do Sul, está proibido cortar a água. O NT Sul está terminando, mas no nosso site você confere outras notícias ao longo de todo o dia. Acesse aí novotempo.com/NTSul. Lá você encontra também as reportagens exibidas aqui. E amanhã a gente está de volta ao meio-dia com mais uma edição do seu Jornal Cachoeirense. Não perca, porque é encontro marcado. Ótima tarde, até lá. Tchau!